Estamos de volta. Deu algum problema aí na transmissão. Chato isso, né? Eu queria que fosse mais um bate-papo. Mas, como fica gravado e eu tenho muita coisa para falar, eu vou dar prosseguimento, certo? Sobre mapa astral. Então, já falei, né, sobre a questão da comercialização da astrologia que se deu justamente através do signo solar. Por quê? Porque é muito difícil você saber o seu signo lunar, já que a lua muda com muita frequência, né? Ao longo de um mês, a lua passa por todos os signos, então é muito difícil você saber o seu signo lunar assim só pela sua data de nascimento. Já o sol é plenamente possível. Então, por isso que o sol foi usado, foi uma tática comercial para comercializar e divulgar também, né, a astrologia através do signo solar. E funciona porque as pessoas se identificam, né? Porque, por exemplo, também poderia fazer pelos planetas mais lentos, né? Por exemplo, um Júpiter, um Saturno. Mas aí, justamente, já é muita gente com o mesmo signo, né? Porque Júpiter fica aí mais ou menos um ano quase no mesmo signo. Então, não daria muito certo. Por isso que o Sol foi assim a grande sacada para comercializar a astrologia. Mas a astrologia vai muito além do signo solar. Como eu falei antes, tem as casas e eu quero fazer uma live sobre mapa astral, sobre mapa natal, mas aí eu quero que vocês venham já com os seus mapas em mãos para vocês irem acompanhando e eu vou dando as ideias de como vocês mesmos podem ler seus mapas. Mas para não deixar ninguém na mão aqui, eu também vou querer falar de tarô, tá? Mas antes, para finalizar essa introdução à questão da astrologia, eu gostaria de falar um pouco sobre os signos, os elementos e os ritmos, né? Os signos são 12, né? 12 arquétipos. Mas como é que a gente chega nesse 12? 12 é muito, né? Aí às vezes para compreender, não, mas pera lá, mas Áries é briguento, mas Touro também é briguento, mas Capricórnio também é briguento, Escorpião também é briguento. Pera lá, gente, quem é que não briga, né? A questão é, cada um vai ter a sua forma de brigar, vai ter aquilo que realmente leva ele a querer lutar ou não. Enfim, então assim, a gente não pode pegar essas coisas muito simplórias assim, que às vezes a gente escuta por aí. Para compreender então esses 12 arquétipos, eu gosto de começar no Yin Yang, certo? Yin Yang. Só dois. Começa tudo com dois. Tudo dois. Começa lá. Yin Yang, princípio ativo, princípio passivo. Ok? Princípio positivo, princípio negativo. Princípio masculino, princípio feminino. Mas aí a gente fica assim, né? Por que o feminino é o negativo, né? E aí a gente recai numa questão aí do histórico do patriarcado, né, sobre os corpos femininos. Mas eu prefiro então princípio ativo e princípio receptivo, ok? Yin e Yang. Então de Yin e Yang a gente vai fazer como se fosse assim um cruzamento do qual a gente vai chegar em 4. Então assim, do Yin e do Yang a gente vai gerar um Yin Yang, Yang Yin, Yang Yang, Yin Yin. Tá entendendo? Como se fosse assim, do que era só Yin e Yang, a gente vai ter vai ter 4 bolinhas aqui. Então, dessas duas vão sair, cada uma vai sair 2, né? Aqui no meio elas se misturam e aqui na ponta elas não se misturam. Então, aqui nessa ponta vai ter Yin Yin, ou seja, receptivo receptivo, que é o elemento terra, que é o elemento mais denso, que é um elemento que tem mais inércia e ao mesmo tempo também mais solidez, mais consistência, né? No outro oposto, por exemplo, a gente vai ter o Yang Yang. E aí o Yang Yang, ele já é super volátil. O que é mais volátil do que o fogo, certo? Ele consome, né? Ele transforma. E aqui no meio, a gente vai ter a água e o ar, certo?
que aí é como se fosse misturado, um pouco yin, um pouco yang, um pouco yang e um pouco yin, mas de formas diferentes. Essa é uma abordagem, tá? Eu já vi abordagens que colocam, por exemplo, o ar como mais yang do que o fogo, ok? Tem essa abordagem também. Os chineses, por exemplo, eles vão falar de 5 elementos, que é o metal, a terra, o fogo, a água e a madeira. Então, assim, dependendo da tradição, a gente vai ter também nomenclaturas diferentes. Mas vamos nessa aqui, que é a que eu tenho mais facilidade para falar, que a partir dela você consegue também compreender as outras. Então, aqui a gente teria o yin, como eu falei, receptivo, que é a terra, pode ser a representação o quê? Do nosso corpo físico. E o yang, o mais abstrato, o fogo, o nosso espírito, a nossa essência, a nossa vontade. E aqui no meio a gente tem o quê? A mente racional e a mente emocional. Então, são as duas questões, são o quê? Corpo. Aí a gente vê que na verdade são 3, né? É corpo, mente e espírito, sendo que tem 2 mentes: a mente racional e a mente emocional. A mente é abstrata, é a mente intuitiva. E isso ajuda a gente a compreender os próprios elementos. Aí, de cada elemento, a gente vai ter 3 ritmos em cada um, entendeu? Então, de cada um desses 4 vai sair 3. Daqui do yang, vai sair 3. Daqui ou seja, do fogo vai sair 3, os 3 signos de fogo. Do ar vai sair 3, os 3 signos de ar. Da água vai sair 3, os 3 signos de água. E da terra vai sair 3, os 3 signos de terra, ok? Porém, aí sim, mas então, para que 3 se é só um elemento? Exatamente. É um elemento e aí ele vai se manifestar em ritmos diferentes. Aí a gente chega no ritmo. Então a gente partiu do yin yang, passou para os 4 elementos, né? E agora a gente vai chegar nos 12 signos, que são justamente 4 elementos com 3 ritmos cada. Por isso que 4 vezes 3 vai dar 12 arquétipos. Então, no fogo, a gente vai ter o fogo cardinal, o fogo fixo e o fogo mutável. E esses 3 ritmos vão se repetir para cada elemento. Mas vamos lá falar do fogo. Fogo cardinal, Áries. Então, qual é o arquétipo ariano? É o arquétipo do líder? É o arquétipo da iniciativa. É a faísca. Então, fazendo uma representação assim bem matéria, né? É a faísca. É o fogo. É o fogo cardinal. Aí tem o fogo fixo. Então, o que é o fogo fixo? É o signo de Leão. Já é o quê? Uma chama consolidada. E aí você vê a diferença dos arquétipos entre o signo de Áries e o signo de Leão. Eu não tô falando de pessoas, tô falando de arquétipos. Ninguém é um arquétipo. Você se aproxima dele em algum momento da sua vida ou não. Então, o arquétipo de Áries é o arquétipo do líder. E o arquétipo do Leão é o arquétipo do rei. É aquele que está sentado no seu trono, né? E é respeitado, daí dá os seus comandos, é solicitado para orientar resoluções de questões. É outra postura. Mas às vezes a gente confunde liderança com governo, né? É uma coisa que mistura um pouco na nossa cabeça. E aí a gente tem também o fogo mutável, né? Então, o fogo cardinal Áries, fogo fixo Leão e fogo mutável. Quem é? Tem ninguém me assistindo, já tem uma pessoa aí me assistindo. Olá, você! Mas então, fogo mutável vai ser Sagitário. Então, Sagitário é o arquétipo do quê? Do professor, daquele que traz o conhecimento, certo? E professa, né? Tem o dom da palavra, né? Então, assim, aí a gente vê os 3 tipos de fogo, os 3 arquétipos de fogo. Os 3 são fogo, né? Os 3 têm essa voz, assim, de transformar, de orientar, de comandar, mas cada um do seu modo. E por quê, né? Cardinal, fixo, mutável. Cardinal vai ser sempre, assim, o primeiro start, a força do início.
E o fixo vai ser justamente aquela coisa mais consolidada, portanto um pouco mais inerte. A própria palavra já diz, né? Fixo. Um pouco mais teimosas, né? E o mutável é o quê? É aquele que tem a capacidade de oscilar, de adaptar, certo? Essa é a força. Aí a gente tem também os signos cardinal, fixo e mutável de ar, que vai ser o quê? Libra é o ar cardinal, Aquário, que é o ar fixo, e o ar mutável, Gêmeos. Então aí a gente tem 3 arquétipos de ar. Qual é a significância do ar, né? A mente racional, né? O intelecto, as ideias, a criatividade, a socialização, a personalidade, né? Tudo isso tem muito a ver com o elemento ar. E aí a gente tem o signo de Libra como o ar cardinal, né? Libra é aquele que sempre quer uma companhia, né? Mas para isso ele precisa ter essa iniciativa, né? O que falam de Libriano que ele é indeciso, né? Porque ele pondera muito, ele busca harmonia, né? Mas na hora de socializar, é o momento que vocês podem ver que o Libriano tem muita iniciativa. Puxar uma conversa, ele sabe, ele tem o dom da diplomacia, né? O arquétipo ariano, ok? Não tô libriano. O arquétipo libriano, não tô falando de pessoas. Você vai encontrar librianos desequilibrados, você vai encontrar librianos que não gostam de conversar. É raro, mas você vai encontrar. É uma questão aí de ver um mapa da pessoa. Mas esse arquétipo libriano tá ligado a isso. Aí a gente vem pro arquétipo do ar fixo, que é o aquário. Então já é uma coisa assim mais estagnada. Então o aquariano é aquele que tem as ideias assim, né, revolucionárias, né? Mas assim, a ideia é do jeito dele, do jeito que ele quer, né? Difícil um aquariano mudar de ideia. Tá certo que ele reflete muito antes de ter uma ideia, né? E claro que eles são capazes de mudar, assim. Mas ele tem, assim, um apego com aquela ideia dela e dele e uma dificuldade de transmutar essa ideia. Mas é porque é uma ideia bem consolidada, já é um ar fixo. E aí a gente tem o ar mutável, que é Gêmeos. Então, Gêmeos o quê? É aquele, né, que tem a habilidade de ser muito prático, de provocar conversações diversas, né? Eu adoro conversar com o geminiano, a gente nunca termina nenhum assunto. Ri pra caramba, é muito legal. E é importante saber lidar com essa dispersão, porque, enfim, acaba sendo. Todos os signos, já também é uma coisa que eu não falei no início, mas vale a pena falar que todo signo tem um lado luz e um lado sombra, né? Toda energia pode ser muito bem usada, como pode ser muito bem mal usada. Bem mal usada, né? Inclusive, essa é uma outra derivação que a gente faz dos signos, que são as oitavas. Então, você vai ter um ariano de oitava baixa, que é um ariano briguento, né? E vai ter um ariano de oitava alta, que é um grande líder, assim, que as pessoas são muito gratas a ele, se veem nele, né? Porque o bom líder não é aquele que dá as ordens, né? O bom líder é aquele que vai na frente, porque ele sabe o que precisa ser feito. E as pessoas vão atrás, porque finalmente alguém teve a coragem de começar, né? Então, essa é a força verdadeira do, assim, máxima, né? Do arquétipo ariano. E não a baixa frequência que é ficar, né? Não leva desaforo para casa, né? Que é essa coisa mais tosca, assim, do ariano. E é isso, a gente vai ver em todos os signos. Então, um aquariano, né, de oitava alta, é um aquariano que ele tem uma visão do todo. Por isso que é muito. Aí você pensa assim, o cara não muda de ideia, mas é porque, mano, a ideia dele é muito bem elaborada. Ele olhou, ele pensou em muita coisa. Ele levou em consideração coletivos e coletivos de pessoas, né? Ele não só tá pensando ali no mundinho dele. Ele fica ali no mundinho dele, mas ele pensa no todo. Aí o geminiano, né, que realmente era o que eu tava falando. Então, o geminiano de oitava baixa vai ser o quê? Um fofoqueiro, né? O geminiano de oitava baixa, que fala tudo no médio as palavras, né? E um geminiano de oitava alta vai ser o que a gente vê muito hoje em dia, grandes comunicadores, né? Como isso é importante. Essa força, né, das pessoas que conseguem transformar conhecimentos tão complexos em algo que a gente entenda, né? E essa capacidade de comunicar, isso é a oitava alta do geminiano, por exemplo.
A oitava alta de um libriano, né? É aquela companhia realmente, aquele diplomata, né? Aquela pessoa assim que consegue ponderar, consegue analisar, saber como falar para resolver um conflito. São resolvedores de conflito. Eu não lembro agora a palavra assim, mas isso é muito importante, né? Saber resolver o conflito é uma habilidade muito importante. Todos os signos têm habilidades importantes. E é importante a gente saber que a gente tem todos esses signos no nosso mapa. Então vamos passar, né? Falei dos 3 signos de fogo, os 3 signos de ar. Agora eu vou falar um pouco sobre os 3 signos de água. Porque eu saí do yin yang, eu cheguei nos 4 elementos. Aí eu falei de fogo, falei de ar. Agora eu vou falar de água, que é o quê? A mente emocional. A sensibilidade. Tem muito a ver com relações pessoais também e com personalidade também, mas por um outro modo. De um modo que a gente que a gente é mais reativo. Lembra que começou lá no Yang, eu falei princípio ativo e princípio receptivo? Então, a água, né, como se ela absorvesse, né? E não tanto o vento sopra, né? O fogo queima, o vento sopra. A água, ela o quê? Você mergulha nela. Então, ela te recebe. É diferente, tem mais a ver com os nossos sentimentos, com a nossa psique. E os 3 signos de água, cardinal, fixo e imutável, lembra? Então, signo de água cardinal, câncer, ele também tem essa iniciativa, né? O cardinal sempre vai ser a característica da iniciativa. Então a gente pode entender que câncer, sim, fazendo uma representação material, são as ondas. Aí já outro signo de água, o signo de água fixo, escorpião, já são águas mais profundas, não se mexem tanto, né? São mais observadores. Tem aquela coisa assim, né? Que ele é vingativo e tal. Ele é porque ele espera a hora certa, né? De retribuir. Não é aquele arquétipo que vai logo, ficou chateado, demonstra. Não. O escorpiano não demonstra. Ele sente profundamente, mas não demonstra. O arquétipo, tá? Você vai encontrar escorpiano de tudo quanto é jeito. Eu vou repetir isso porque eu acho importante. Aí a gente vem pro terceiro signo de água, mutável, que vai ser quem? Peixes. Então, peixes vai ser o que? Assim, o mar aberto, certo? Então, assim, câncer, as ondas, né? Ainda tem um contato grande ali com a terra, né? Já o escorpião, as águas profundas. E o peixes é aquela infinitude. Quando você olha o oceano e não vê mais nada. É você lá, é peixe, né? Tá dentro totalmente da água. Então, o peixes é esse signo que tem a ver com a nossa transcendência. Tem a ver com a dissolução também da nossa identidade. Tem a ver com essa sensação de estar parte de um todo, né? Por isso fala pisciano é distraído, né? Também tem a representação do cardume, né? Do peixe que vai no cardume. Ele não tem um caminho próprio, ele vai no meio de um todo, mas ele faz parte desse todo, né? Essas são umas formas da gente compreender os signos. Eu tô passando bem rápido mesmo, eu não vou falar aqui tudo sobre cada signo, não é essa a intenção. Então eu vou seguir, mas quem quiser perguntar, quiser que eu fale mais sobre algum signo, pode perguntar. E aí a gente chega nos 3 signos de terra, cardinal, fixo, mutável. Então, terra cardinal, Capricórnio. Capricórnio, signo de terra, mas é aquele com a iniciativa. Então, dos signos de terra, né, ele é o mais ativo. Porque terra, eu falei, né, é o elemento mais denso, é yin, né, receptivo e receptivo. Mas aí dentro do receptivo, tem o que é um pouquinho mais ativo, que é o Capricórnio. Então, assim, ele tem iniciativa, mas é o que? A longo prazo, né? Ele não tá pensando assim, eu tenho que resolver isso, vou dar meu jeito agora aqui. Não, tem que resolver isso, mas espera lá, tem que considerar que várias outras coisas vão acontecer e que muitas outras coisas podem acontecer
e que eu tenho que me preparar para tudo isso. É a mentalidade de inverno, né? Capricórnio é o signo que inicia o inverno no hemisfério norte, onde foram criadas essas referências, né? Então tem a ver com isso, é uma mentalidade de escassez. Ele tá sempre pensando que não vai ser fácil, então ele se organiza para isso, né? E dá passos lentos, mas são passos largos ao mesmo tempo, né? São passos lentos e com grande alcance. Também uma outra representação do signo de Capricórnio é a montanha, né? É o escalador de montanha. Inclusive o bode, que representa o signo de Capricórnio, ele é um animal que sobe a montanha. Signo de terra fixo, touro. Então, touro é o signo de terra mais inerte. Não é à toa que a gente tanto tem essas piadinhas, né? De taurino só pensa em comer, taurino só quer ficar acomodado, é preguiçoso, é teimoso, né? Mas são o quê? As oitavas baixas, né? Quais seriam as oitavas altas, né? São determinados. Então, da mesma forma que o capricorniano, que ele tá pensando a longo prazo, o taurino também. Por isso, assim, que ele não vai se mexer muito à toa. Ele tá pensando o que ele realmente tem que fazer a longo prazo. E para você ter uma grande mudança... Opa, fala aí, Marcelo. Para você ter uma grande mudança, você precisa se planejar para um longo período de pequenos movimentos, pequenas transformações. Você não pode querer... Quer dizer, a gente quer, né, fazer uma grande mudança, assim, na doideira agora, né, para ontem, mas geralmente não dá muito certo, né? Então, assim, quem realmente, a energia que realmente tem essa força de grandes transformações é a energia taurina. Isso é uma coisa que a gente vê pela astrologia na relação de quadratura. Agora eu vou sacanear aqui, né? Que existe entre o signo de touro e o signo de aquário, que é o signo que representa as grandes revoluções, né? Então é como se esse desafio do taurino, do passo a passo lento, é justamente para chegar nessa grande modificação. E aí, porque tem várias formas de a gente entender os signos, comparando eles, como eles estão em relação aos outros. Então, né, por exemplo, touro também é o oposto ao signo, aí já eu falei de quadratura, que é uma posição, é uma relação de 90 graus, né, porque o mapa astral é um círculo trigonométrico, 360 graus. Então, os ângulos são tudo assim. E aí, touro também é o... Não, então, touro é quadratura com aquário, desculpa, e oposição a escorpião, né? Então, eles têm uma relação aí de complementariedade, né? Enquanto escorpião é essa coisa muito profunda, touro é um pouco mais sensível, é um pouco mais reativo nesse sentido, assim, né? Ele reage, né? Ele não age, como eu falei, é receptivo, né? Yin Yang, comecei nisso, né? Então ele é bem receptivo, mas você vê a reação, né? O escorpião eu falei, você não vê. Ele tá tão lá dentro, você não vê, mas lá dentro tá um monte de coisa acontecendo. Mas afora aí tá fina, linda, né? Taurino já não tem esse arquétipo. Tô falando de arquétipo, não tô falando de pessoas. Falo isso que eu vi que entrou uma galera aí, gente. Boa noite, podem perguntar. Eu tô fazendo aqui um apanhadão aqui da astrologia. Eu já vou chegar agora no último signo, da forma como eu tô falando agora. Depois vocês podem voltar e a live vai ficar salva. Que vai ser o signo de terra mutável. Então, né? Quem é o signo de terra mutável? Virgem. Qual é a principal característica de Virgem? São organizados. Lidam bem com a matéria, né? Eles têm essa força, essa capacidade de lidar com a matéria e de saber o devido lugar. Eles são caprichosos, perfeccionistas, né? Por quê? Porque eles buscam a pureza. Por isso que é o signo de Virgem. Virgem é esse arquétipo da pureza, né? Então, eles também são muito observadores, né? Muito analistas. E o lado sombra deles vai ser aquela pessoa muito crítica, né? Que tudo ela vê um problema. Em vez dela ver solução. Assim, aí qual é o lado luz do Virginiano? É aquele que ele vê o problema e já procura a solução. Né? Então,
Essa é a forma de você lidar bem aí com essa energia virginiana, se ela tá presente no seu mapa. E com certeza ela tá em alguma área da sua vida, como eu falei, para quem não estava aqui no início. E ao longo da leitura do mapa natal, a gente vê que a gente tem os 12 signos e que a gente se comporta de maneiras diferentes em momentos diferentes da nossa vida. Olha aí, virginianão aí chegando, meu pai. Compartilhar agora uma coisa interessante sobre signos, que às vezes o pessoal tem umas birra, né, com os signos. Você diz, não gosto de signo, não gosto daquele signo. Eu, por exemplo, durante muito tempo eu não gostava do signo de Virgem e nem do signo de Capricórnio. E aí depois eu entendi que era o signo do meu pai e da minha mãe. Hoje em dia eu já fiz as pazes tanto com os signos quanto com eles, né? Mas eu acho interessante, eu comecei a fazer essa pesquisa e muita gente acontece isso. A pessoa me fala, não gosto de tal signo. Aí eu pergunto, qual é o signo do teu pai e da tua mãe? E aí muitas vezes é exatamente o signo que a pessoa não gosta. E é interessante, né? Como a gente tem essas relações diferentes entre as energias. Tem a ver também com o seu próprio signo, por exemplo, né? Eu sou. Você é super assim. Zenito veio aqui, meu pai, falando que ele se identifica com o arquétipo de virgem observador crítico. Chega a dar medo às vezes, virginiano. Você pensa, meu Deus, aí tá vendo tudo que eu. Ele deve estar lendo meu pensamento, só pode ser. Porque eu sou ariano, né? Então eu sou ariano com ascendente em câncer. Então eu sou cardinal, né? São dois cardinais, cardinal de fogo, cardinal de água. Então eu sou muito espontâneo, eu não observo tanto, né? É uma característica presente na minha configuração astrológica, né? Mas em alguns pontos eu sou, como eu falei, a gente tem característica dos 12 signos em áreas diferentes da sua vida. Então aí é uma coisa que a gente pode ver na leitura do mapa natal. Como eu já falei, para quem não estava aí antes, vou falar de novo. Quem quiser a live aí do mapa natal, deixa o comentário que a gente combina um dia para se encontrar. E aí eu já quero que vocês venham com os seus mapas natais em mãos, para eu dar aqui umas instruções de como você mesmo pode ler o seu mapa natal, porque tem algumas dicas, tem algum, né? O que eu fiz hoje foi isso, tentar passar dicas para vocês entenderem melhor os 12 signos. Comecei lá no Yin Yang, passei para os 4 elementos e aí a gente chegou nos 3 ritmos dentro de cada elemento. A Neoma tá falando, ele te olha meio assim. O olhar do Virginia, né? Virginia já fica assim. Observador, né? Analítico. O arquétipo, né, gente? Claro que vai ter virginianos avoados, virginianos de tudo quanto é tipo, porque pessoas não dão conta de cumprir completamente um arquétipo. Pessoas são pessoas. Elas são complexas e elas têm livre-arbítrio. Então, isso é uma coisa interessante também. Eliane Soares, eu sou aquário. Massa, Eliane, você ouviu sobre aquário? Gostou? Quiser comentar, gente, eu quero que seja um bate-papo. Feliz que agora finalmente apareceram os seres humanos aqui. Eu tava falando sozinho. Enfim, outra forma de interpretar a leitura do mapa astral é você pensar que é como se fosse um DNA, né? Então, para quem viu lá na época no colégio, genética, né? A gente tem a nossa carga genética, mas a gente tem também o meio ambiente, que é o fenótipo, né? A gente tem o genótipo e tem o fenótipo. Então, assim, você tem o seu mapa astral, mas você tem também a sua vida social. Então, a família que você nasce, a cidade onde você nasce, a cultura na qual você vive, a religião que você acredita, as oportunidades que aparecem na sua vida. Então, assim, aí juntando as duas coisas, você ainda tem o quê? Dentro da leitura do mapa, você ainda tem o livre-arbítrio, né? Que aí você pode dar vazão mais ou não àquela energia. E a leitura do mapa natal, ela tem principalmente esse objetivo, você se conhecer mais profundamente para saber lidar melhor com você, com a complexidade de multisseres, de múltiplas personalidades que você tem. Uma outra coisa que eu acho que eu comecei a falar lá no outro vídeo e não terminei de falar é a pergunta que muita gente faz para os astrólogos assim, né? Mas por que a astrologia funciona, né? Como a astrologia funciona, né? A questão é essa, ninguém sabe como nem porquê. A gente só sabe que ela funciona.
São vários, né, documentos antigos que guiam, né, os estudos. Tem muita besteira também hoje em dia que se fala, né? Por isso que é importante você dar uma estudada, é importante você dar uma informada, não sair indo atrás de qualquer pessoa que fale um monte de coisa e acreditar naquilo. Também não ficar lendo coisa avulsa na internet, ficar tomando tudo pra você. Você pode ler, sim. Eu aprendi muito assim, lendo na internet. Mas o que? Você tem que fazer um crivo, né? O que tu sente que é teu, é teu. O que tu sente que não é teu, não é teu. Por mais que esteja lá no teu mapa, né? Então não dá pra levar a leitura do mapa astral assim como uma coisa determinante. É muito complexo, tem muitas técnicas. Inclusive, eu tenho acompanhado, tenho buscado estudar sobre astrologia tradicional, que eu acho muito interessante. E eu vi que tem uma técnica que chama retificação do mapa natal, que muitas das vezes a hora que a gente nasce, ela. Oi, Diego, né? Esse nome doido aí, Gorgon, Eloquente, Averax. Mas é tu, Diego, né? Eu sei que é tu. Estamos aqui falando dos elementos. Então, aí na retificação, ele falou que ele não faz leitura de um astrólogo que eu tenho seguido no YouTube. Depois eu posso passar para vocês, quem tiver interesse, que ele fala que ele não faz leitura de mapa natal sem fazer a retificação do mapa antes. O que é a retificação? Ele faz uma série de perguntas para as pessoas sobre acontecimentos da vida dela e a forma como elas reagiram a esses acontecimentos, para então ver qual é realmente o ascendente da pessoa, em qual grau está. Por quê? Além de casas, planetas e signos, pela astrologia tradicional, a gente leva em consideração as estrelas fixas, que são pontos muito mais distantes, né? E que quando estão em conjunção com algum planeta no nosso mapa natal, indicam a influência daquela estrela em nossa vida. Só que aí você tem que ver o grau certo. Por isso a importância do horário de nascimento exato, que é uma coisa que muita gente não tem, porque muitas vezes no hospital, nasceu 3h30, mas foi 3h33, foi 3h35, às vezes foi 3h37. E é isso, em termos de graus, faz uma diferencinha, né? Para a leitura da astrologia tradicional, eles vão levar muito em consideração isso. Também porque na leitura da astrologia tradicional, a gente não leva tanto em consideração aquilo que tá ali no mapa na cara. Eles pegam aquilo e fazem cálculos das relações entre aquilo. São esses os cálculos, né, que os antigos deixaram pra gente por escrito e que ninguém sabe dizer por que funciona, mas que funciona, aparentemente funciona, né? Essa é meio que a questão. É como se fosse uma receita de bolo que você sabe fazer o bolo, mas você não sabe por que o bolo fermenta. Você não tem compreensão daquilo. É como se fosse uma coisa muito incompreensível pra gente, mas a melhor forma de explicar é a lei da sincronicidade. O que está em cima é como que está embaixo, o que está fora é como que está dentro. Então, o movimento dos astros e o nosso movimento aqui dentro estão em sincronia. Então, a gente compreendendo o movimento dos astros, a gente consegue prever, né? Porque eles têm uma forma de movimentação que a gente consegue prever, né? Quando é que o Sol vai estar em tal lugar, quando a gente sabe, né? Daqui a 2 meses a gente sabe que tal planeta vai entrar, ficar retrógrado. Então, aí a gente começa a ter esse poder de previsão, que é uma característica da astrologia, que ela é um oráculo. Uma definição de oráculo que eu gosto muito, né, para fazer o link, que agora eu quero ver se eu falo um pouquinho de tarô. Tá bom, gente? Falar, deixar um pouquinho de signo para lá, entrar um pouquinho em tarô? Pode ser? Ninguém fala nada? Mas então, o oráculo, ele não é assim a verdade, né? Não é, eu vou ver um oráculo, eu vou ver o que vai acontecer. Não necessariamente. O oráculo, ele vai te dizer o que você precisa saber naquele momento. Essa é a função oracular. E a função da adivinhação, que eu gosto muito, é que adivinhar é imaginar com justeza. Então, se você tem compreensão das forças
dos altos e baixos, das leis herméticas, né? Você consegue adivinhar, porque você imagina, mas não é uma imaginação da sua mente, do seu ego, da sua vontade. É uma imaginação mais com base na justiça, das leis universais. Então, compreendendo a vida, a gente consegue também adivinhar melhor as coisas, como elas devem se desenrolar. Mas tem muita coisa imprevisível, né? E aí tem uma diferença que eu gostaria de ler para vocês aqui rapidamente, que eu vi num livro que eu estudei sobre tarô, que é do Lei Naif, que é curso completo de tarô, inclusive ele tem disponível online. Ele coloca uma distinção entre os oráculos que são do ser e do estar. É uma distinção que a gente só pode fazer aqui na língua portuguesa, que tem essa distinção entre o verbo ser e o verbo estar, né? Mas a diferença que ele coloca é assim: os oráculos do ser, eles são oráculos que analisam as tendências da vida sem considerar o seu livre-arbítrio. Expressam potencialidades dos eventos, mas não determinam como você vai reagir. Que é justamente o que eu estava falando da astrologia, né? A astrologia vai te dizer as tuas potencialidades e as tuas debilidades também, mas ela não vai te dizer como você deve agir e nem como você vai agir. Isso é com você. Então, além da astrologia, a gente tem o que? A numerologia, que é um estudo pela data de nascimento e também pelo nome, pelas letras do nome, que é muito interessante. Também gostaria de fazer uma live sobre isso. Quem quiser, comenta aqui, deixa o seu like, aquela coisa. Aí tem a quiromancia, que é a leitura de mãos, né? Que também vai falar disso, oráculos do ser, né? Elas vão falar das suas potencialidades, mas não vão dizer como você vai lidar com isso. E tem aqui também, ele coloca a fisiognomia, que eu acho que tem a ver com a fisionomia, né? Eu não conheço essa daqui. E, por outro lado, tem o oráculo do estar. O oráculo do estar, ele já analisa a condição humana sem levar em conta a tendência da vida. Expressam a potencialidade dos eventos, não é a potencialidade aliás, a potencialidade dos eventos, levando em consideração o estado do indivíduo perante o fato em si. Que aí sim, aqui a gente entra o tarô, as cartas ciganas, o I Ching, as runas, a geomancia, né? Ele não menciona aqui o Búzios, eu não conheço muito Búzios, eu nunca tive a oportunidade ainda de fazer um jogo de búzios, né? Mas pelo que eu entendo, o búzios está mais ligado ao oráculo do ser do que do estar. Porque justamente ele coloca aqui que no oráculo do estar, a gente deve perguntar coisas assim como... Ele coloca os exemplos aqui. Vou comprar o carro este ano? Vou namorar fulano de tal? A religião que eu professo é meu caminho? Vou ter um filho no próximo ano? Estas são perguntas que são bem respondidas pelo oráculo do estar, porque são situações objetivas e definidas já na tua alma, né? A pessoa já quer aquilo, ela já quer e aí pela pergunta, o tarô, né, ou as cartas, o Xing, as runas, o que for, vai dar uma orientação de como aquilo deve desenrolar. Naquela perspectiva que eu falei, não é exatamente o que vai acontecer, mas é o que você precisa ouvir, certo? Por isso que é muito importante também você não se consultar com qualquer pessoa. Você tem que ter uma sensação de afinidade com aquela pessoa, uma sensação de confiança, né? De que aquela pessoa vai te trazer uma luz, né? E não te jogar sombras, certo? Tem que tomar um pouco de cuidado com isso, assim. Então agora eu vou entrar agora a falar de tarô, né? Mas antes eu vou só concluir aqui a diferença entre os dois oráculos, tá? Aí já o oráculo do ser, que seria a astrologia, numerologia, quiromancia e fisionomia, ela já é mais voltada para perguntas de situações abstratas e subjetivas fora do espaço, né? Do tempo. Aliás, subjetivas no espaço e tempo. Justamente, não tem um local, né? Não é uma coisa assim, vou comprar um carro esse ano. Não. No caso da astrologia, você deve perguntar assim, qual a tendência de ter filhos? Porque aí tem uma casa lá no mapa que fala sobre isso. Qual o melhor período para se casar, né? Uma coisa assim mais ampla, né? Quando encontrarei a luz espiritual? Qual minha aptidão profissional? Estas são perguntas mais bem respondidas pelos oráculos do ser, que é a astrologia natal, a numerologia.
E ele... Ah, agora eu vi, ele coloca aqui, Búzios. Ah, não, acho que isso aqui fui eu que botei. Que isso aqui é um documento meu aqui. Mas eu retirei do livro, né? Por isso que eu me confundi. Mas essa parte foi eu que botei. Porque eu acho que o Búzios está mais ligado com isso, pelo que eu ouvi falar. Se você quiser comentar, alguém que já conhece. Opa, tem muito comentário que eu não vi, ó. Desculpa, gente. Olha, Hermes Trismegisto escreveu. É isso mesmo, Hermes Trismegisto. Quem quiser também procure aí os 7 princípios herméticos, são muito interessantes. Neoma Brito, tenho várias dúvidas sobre tarô, principalmente como ele funciona. Vamos entrar no tarô agora, Neoma, mas se tu quiser já botar a tua dúvida, pode botar aqui. Gente, muito bom te ver e te ouvir. Ah, eu também, amigo. É muito bom falar, não tô te ouvindo, mas seria bom te ouvir também. Tocar aí umas musiquinhas assim. As 7 leis de Hermes Trismegisto estruturam a cabala e são o fundamento das artes divinatórias. Exatamente. Zenito veio, meu papai. E Diego Gordon aqui, eu recebi há uns anos as cartas do Caminho Sagrado. Tá sendo muito bom. Massa. A melhor coisa quando a gente ganha a carta, né? Quando a gente ganha a carta, assim, é um presente, né? Então, falar rapidamente da minha história com tarô. Eu comecei a ver a minha mãe jogando tarô com a amiga dela. Era o tarô mitológico. E aí, quando eu fiz 12 anos, a amiga dela, a T. Ribeiro, uma queridona amada, pegou e me ofereceu. Falou assim, tu quer? Posso de aniversário fazer um jogo? E aí foi a minha primeira experiência. Inesquecível. E a melhor definição que eu tenho sobre tarô é assim, é que tarô é um jogo que você sempre perde. Essa definição eu tirei de um livro chamado O Natimorto, de um autor brasileiro, agora eu esqueci o nome dele, é um quadrinista aí que escreveu uns romances. Mas enfim, é porque assim, eu me identifico com essa frase que ele coloca, por quê? Porque você tem uma pergunta, você tem um desejo, né? E aí vem a carta, e assim, vai muito da sua maturidade, entendeu? Dependendo da sua maturidade, você vai fazer de tudo para entender que aquela carta é o que você quer que seja. Você vai dar voltas e voltas na sua imaginação para acreditar que aquilo é o que você quer que seja. Isso é uma imaturidade, né? Que foi o que aconteceu comigo nesse primeiro jogo da minha vida, né? Eu tinha lá as minhas questões, abri o jogo, e aí eu queria entender do jeito que eu queria entender, não queria entender de outro jeito. E aí, passado alguns anos, né? Foi só passado muitos anos, na verdade, é que de repente me lembrei, assim, do tarô. E aí me toquei que, cara, o tarô tava me dizendo exatamente como as coisas iam desenrolar. Só que eu não queria aceitar. Eu não queria aceitar. E é isso, o seu livre-arbítrio continua sendo o seu livre-arbítrio, né? Ao mesmo tempo também tinham cartas lá que falavam disso, né? A primeira carta que eu tirei foi justamente o Arcano da Estrela. Nunca esqueço, foi o primeiro assim que saiu. Que é uma carta que fala disso, da fé cega, muitas das vezes, né? Como que a gente às vezes fica querendo acreditar nas coisas, né? Querendo ver chifre em cabeça de boi, né? O pessoal fala. Não, boi tem chifre, né? Chifre em cabeça de cavalo. Eu nunca falo certo esse ditado. Ai, ai, gente. Tô rindo aqui sozinha, ninguém comentou mais nada. Mas vocês estão aí, né? Então, aí eu meio que sequestrei as cartas da minha mãe, do tarô mitológico. Eu fiquei com elas um tempo. Jogava pras amigas, era uma onda, era muito legal. E aí, depois eu fui me afastando, assim, e meio que deixei o tarô com uma prima. E aí, quando eu tive esse insight, que eu tive acesso a um material escrito sobre tarô, e aí falei, caramba, tarô é uma coisa muito legal, eu quero voltar a estudar isso. E aí eu pensei, eu preciso recuperar essas cartas, né? E aí eu voltei lá na cidade que estavam as cartas, mas pensa uma coisa que não era pra dar certo. Foram várias tentativas de reaver essas cartas, sempre dava errado. Eu cheguei a recuperar o livro, mas as cartas mesmo demorou muito tempo para eu recuperar elas. E aí, quando eu recuperei elas, eu já tinha ganhado um outro tarô, que é o tarô do Rider White, né? E aí eu acabei dando esse tarô mitológico para um amigo que estava saindo de viagem, que gostava também. E quando ele voltou, ele falou que também deixou o tarô em outro lugar. Então, é um tarô aí que cumpriu a sua história aí, fez a sua história. E aí eu tinha as cartas do Rider White, mas eu tenho ainda, né? Faz tempo que não acontece, mas de vez em quando acontece comigo que eu encontro cartas de baralho mesmo comum, sabe?
pela rua. E aí eu comecei a interpretar elas. No início, quando eu pegava, eu nem pensava nada de tarô. Mas depois eu comecei a interpretar, ficava pensando assim, encontrei essa carta no momento que eu estava pensando sobre tal assunto. Então, será que essa carta não está me trazendo uma luz sobre esse assunto? E aí eu buscava na internet o significado, e foi assim que eu fui entendendo melhor os arcanos menores, né? Que é uma grande questão no tarô. A Neuma perguntou assim, como o tarô funciona? Bom, essa pergunta eu posso responder de duas formas. Eu posso falar sobre a estrutura do tarô, a história dele, mas posso também falar aqui sobre uma questão mais espiritual, né? De como é que o tarô consegue responder nossas perguntas, né? Mas a questão é essa, é de que para quem acredita, né? Para quem lida com isso, com o mundo extrafísico, né? Que existem forças extrafísicas que estão atuando ao nosso redor e que elas se comunicam com a gente através de símbolos. E principalmente, isso está acontecendo o tempo todo, mas a gente não percebe, né? Mas quando a gente se propõe a perceber isso e pede, né? Então, toda vez que você vai ler um tarô, você tem que pedir. Você tem que pedir para que essas forças tragam luz para você. Essa é a ideia. É realmente se colocar nessa posição de alguém que vai receber aí uma informação. Então é assim que ele funciona. Por isso que não importa muito que tarô você tenha, se ele é de ouro, de plástico. O importante é a sua intenção. E isso é uma coisa interessante sobre os oráculos mesmo, né? Você pode fazer oráculo com tudo. Você pode pegar uma moeda, né? E pedir para aquela moeda no cara coroa te dar uma luz. Vou para ali, eu vou para lá. Você pode, claro. Não é bom que você fique decidindo tudo na sua vida com uma moeda, entendeu? Assim, tudo tem limite, certo? Mas é possível você procurar uma luz dessa forma, né? Aí vai aí do seu trabalho interno, intuitivo, das forças que te acompanham. Por isso que não é uma coisa tão simples. Por isso que para quem não tem esse trabalho aí muito elaborado da sua intuição, é o ideal você procurar realmente alguém que já tenha isso trabalhado, que estude, né? E que traga isso para você. Eu já vi vários tipos de tarólogos, né? Assim, eu, por exemplo, sou um tarólogo que a minha intuição ela veio depois. Eu comecei a estudar o tarô porque eu achava legal os símbolos, que nem a astrologia. Mas eu não tinha tanta intuição desenvolvida. Então, muitas das vezes a pessoa tira uma carta e aí eu falo sobre a carta para ela e para mim eu tô só falando sobre a carta. E aí de repente a pessoa olha para mim assim: meu Deus, é isso. E eu fico, nossa, o que foi, né? E aí a pessoa fica, obrigado, você, não sei o que. E tipo, não fui eu, entendeu? Eu só fui o canal. Porque eu estudei a simbologia daquilo. E aí o universo fez eu aparecer ali para aquela pessoa naquele momento. Para que ela tirasse aquela carta e que para eu dissesse aquilo que ela precisava ouvir naquele momento. É assim que eu entendo. Né? E aí já tem gente que não, já tem gente que é muito intuitiva, tem gente que nunca estudou nada de tarô e lê tarô, certo? Então aí é uma coisa do desenvolvimento intuitivo de cada pessoa. Né? Hoje em dia eu já tenho um pouquinho mais de intuição assim do que antes e também alguns cuidados éticos, né? Então às vezes num jogo de tarô a gente pega e vê uma coisa horrível e a gente não vai dizer pra pessoa isso. A gente não vai dizer assim, ei cara, tá uma merda, entendeu? Você tem que ter um cuidado também com a pessoa que tá ali do outro lado, que tá recebendo isso, né? Isso é uma coisa que o Leinaí fala lá no curso completo de Tarot Day, que eu acho muito interessante. É a gente também pensar que isso é um atendimento, é um acolhimento, né? Deixa eu ler aqui. O Gorgon diz que sempre encontra a carta 7. Eu sei que tu ama, né, esse número 7. O nosso amigo xamã. E Zenith Veil diz: eu também tenho esta relação de cartas achadas em momentos mágicos, mas quanto a utilizá-las, imagino que seja uma cena mais cigana, no sentido do deslocamento da própria vida. Sim, porque justamente o tarô ele conta uma história, né? Isso é legal. Os arcanos, tanto os menores quanto os maiores, são etapas dentro de uma história. Né? Inclusive o baralho cigano, que foi conhecido com esse nome, né? Baralho cigano, mas ele não tem uma origem exatamente cigana. A origem dele é o baralho de Lenormand, né? Que recebeu esse nome também só para aproveitar a fama de uma cartomante, que era Lenormand.
Enfim, altas comercialidades aí nas lojas esotéricas, né? Mas ele é um tarô, o baralho cigano, ele é um baralho que ele é muito visual, assim, são imagens, né? E aí você vê uma historinha. Então tem muita gente que tira sempre 3 cartas e aí vê aquela sequência ali de quadrinhos e faz uma história, certo? Inclusive, no tarô também dá para fazer isso, né? O tarô europeu, né? Um pouquinho de história de tarô. História de tarô, ele vem as primeiras cartas de baralho, assim, só carta mesmo. É lá da China. São os registros mais antigos de cartas. Como elas eram de papel, a gente não tem acesso mais, né? Elas se desfizeram. Carta que a gente tem, assim, que resistiu, foram cartas que foram, né, trabalhadas. E as mais antigas aí são as cartas mamelucas, que era um povo guerreiro ali da África, do norte da África, que chegou a conquistar o Egito numa época. E parece que um rei deles presenteou um baralho, um mameluco, para um rei turco-otomano. Eu tava lendo ali agora para poder passar essa informação direitinho para vocês. Mas é difícil memorizar também, né? Mas é isso, assim. Aí são cartas de ouro e elas são os arcanos menores. Aí a coisa dos arcanos maiores, aí agora também continuando a outra forma de responder a pergunta da Neoma, né? Como funciona o tarô? Ele é dividido em dois tipos, né? Tem os arcanos menores, que são as cartas do baralho mesmo, né? Normais. E tem os arcanos maiores. E os arcanos maiores, eles perfeitamente contam uma história. São 22 arcanos maiores e são conhecidos também como os 22 caminhos da Cabala. Isso é uma coisa interessante. A árvore Cabala, né? Que são as 10 esferas da árvore da vida, a Cabala hermética, entre as esferas surgem exatamente 22 caminhos. Então isso é muito legal, porque cada esfera ela é um universo, né? É associado a um planeta, é toda uma potencialidade, uma energia. E entre uma esfera e outra existe um caminho. E o tarô entra aí. O tarô, no caso, os arcanos maiores, são associados a esses 22 caminhos da árvore da vida. É interessante na história do tarô que ele não surgiu nas escolas esotéricas que estudavam Hermes Trismegistos, Cabala, nada disso. Ele surge na rua e começa a virar um artigo de luxo que os reis disputam e mandam fazer, pagam artistas para fazer, era um bafafá, assim, uma modinha. E aí só depois é que as escolas esotéricas começam a pegar os tarôs, os arcanos maiores e associar aos conhecimentos que eles estudavam nas suas escolas. E aí surgem toda uma nova leva de tarôs, que são os tarôs, por exemplo, do Rider-Waite e o tarô de Crowley também, que é muito incrível. Só para dar 2 exemplos assim de tarôs famosos que vêm nessa onda já de associar, e eles fazem algumas modificações até, porque eles acham que é muito perfeito e que tem que encaixar lá. Mas aí tem essa crise, assim, algumas interpretações tradicionais de tarô destoam das interpretações dessa galera de escolas herméticas. Mas a questão é, tarô é acordo. Então, assim, se eu pego o meu tarô e falo, não, naipe de copas significa sim e naipe de espada significa não. E eu penso isso com o fundo do meu coração e eu jogo, é exatamente isso que vai vir. Porque eu pedi, eu combinei, eu acordei. Tarô é acordo, né? Mas claro, se eu pego um tarô do Rider-Waite, eu tô entrando naquele acordo do tarô dele. Por isso que a maioria dos tarôs vem com um livrinho, né? Vamos ver aqui. Os 72 anjos cabalísticos. Perdi o livro, preciso daí de volta. Pode crer, eu não sei muito sobre isso, mas já ouvi falar alguma coisa. Na chama do xamã. Chama o xamã, né? Em vez de chamar o Samu, chama o xamã. Então, gente, aí sobre tarô, a gente falou do caminho, dos caminhos, né? Dos arcanos maiores, arcanos menores. E aí eu queria, assim, os arcanos maiores, eles são de mais fácil compreensão,
Apesar de que, enfim, são 22, também demora pra gente memorizar tudo isso. Mas é uma dica para quem quer estudar, para quem quer se aprofundar, é você começar um trabalho assim, pega os... Você pode até fazer papeizinhos. Uma vez eu fiz assim, eu botei 22 papeizinhos como se fosse um sorteio, sabe? Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tinha 22 papeizinhos. Aí todo dia eu sorteava um. Aí eu sorteava um e eu sabia qual era o arcano. Era até uma forma também de eu estudar, lembrar qual era o número daquele arcano. E aí eu refletia sobre aquele arcano no meu dia, né? Eu fiz isso durante uma viagem de bicicleta, foi muito legal. E aí é por isso que eu tenho aqui o meu livrinho do Tarô Maluco, que eu desenvolvi nessa viagem, ó. Aqui eu abria justamente na carta da torre. E aí eu fazia um desenho, não era exatamente o que tinha acontecido no meu dia quando eu fiz o desenho, tá? Era assim, a representação que eu podia ver do arquétipo que eu conhecia daquele arcano. E aí, para quem não conhece, só pegar um livro, ler. Também recomendo esse livro que tem online do Ney Naif, curso completo de tarô, que ele inclusive tem umas lições, vai dando um beabá bem legal para quem quer estudar. E aí eu fazia um desenhinho que tivesse alguma coisa a ver com bicicleta, né? Já que eu tava viajando com bicicleta. Então, por exemplo, o arcano da torre. Ele é um arcano que fala da torre que cai, na verdade, né? Você pensa assim, o arcano da torre, é um edifício, é uma solidez. Não, no tarô, o arcano da torre é justamente a queda da torre. Então é justamente a necessidade de desapegar, porque é algo maior, justamente um raio, né? Algo de fora da sua compreensão, de fora do seu domínio, vai vir e vai te fazer perder alguma coisa muito importante. Então, geralmente, quando essa carta cai, ela tá falando isso. Se prepare e aceite, né? Aceite que dói menos. E é isso, assim. A vida segue, mas é a lei, a lei não, é a lição do desapego, essa carta aqui. Seria uma forma bem sintética de falar dela. Mas ela já é o arcano 16, né? Dos 22. Então, essa foi uma dica aí que eu dei para quem quer se aprofundar. Ai, meu Deus, botei pra encerrar, não. Ok, não encerrou, né, gente? Oi, tudo bem? Vocês estão aí? Falem comigo. Ninguém falando nada. Tá. E eu não sei, assim, vocês querem que eu fale mais sobre os arcanos maiores? Eu vou falar um pouquinho sobre os menores, tá? Porque é uma coisa que eu vejo falar pouco, que é muito difícil, né? É muito mais difícil, porque os arcanos maiores aí eles já são muitos, né? Já são 22. Mas os arcanos menores são nada mais, nada menos do que 56 cartas, meu bem. Então, assim, como é que eu vou memorizar 56 interpretações? É impossível, né? Calma. Tudo tem uma lógica. Não é aleatório. Não é aleatório. Você pode associar os... Opa, Neoma diz aí, estamos? Yeah! Então, Neoma, você, para interpretar os arcanos menores, você pode associar a numerologia, por exemplo. E, principalmente, que ajuda muito é o estudo da cabala hermética, certo? Das esferas da árvore da vida, porque são 10. E os arcanos menores são 4 naipes. Mas cada naipe vai ter 10 cartas enumeradas e 4 cartas da corte, que é o rei, a rainha, o cavaleiro e o pajem, tá? Então vamos por partes. Jack Stripador. Os 4 naipes é a parte mais fácil, ok? Porque 4 naipes, você lembra o quê? 4 elementos naturais. Terra, água, ar, fogo. A gente falou no início, quando a gente falou de astrologia. Por isso que eu comecei por astrologia, porque ela dá uma base também para compreender o tarô. Então, o naipe de ouros vai ser terra, o naipe de copas vai ser água, o naipe de espadas vai ser ar, o naipe de... O que faltou? Paus vai ser fogo. Então, tá, mas aí o que significa, né? Eu tirei lá uns 5 de paus. Vai. Então, assim, o naipe de paus, ele, fogo, vai falar o quê? Do plano espiritual. Então, sei lá, se eu fiz uma pergunta assim, eu quero saber se, por exemplo, aquela pergunta besta, assim, eu quero saber se eu vou conseguir um emprego. Aí cai uns 5 de paus. Como é que eu interpretaria?
Bom, primeiro, essa questão pra ti, ela é uma questão que tem a ver aí com a tua essência. Esse emprego que tu tá buscando aí é um emprego que tem afinidade, né, com a tua essência, com aquilo que tu realmente quer. Não é um emprego só por questões materiais, porque senão teria caído ouros, por exemplo. Também não é um emprego que tu tá querendo por questões de status, que seria já uma água, um ar, sabe? É um emprego que tu tá querendo por uma questão espiritual. Caiu 5 de paus. Agora o 5. O 5, aí a gente vai pra árvore da vida. Na árvore da vida, cada esfera é associada a um planeta. E o 5, a esfera 5, ela é associada ao planeta Marte. Então, é um planeta de conflitos, é uma esfera de conflitos. Então, eu diria assim que para conseguir isso, você vai ter que lutar. Seria uma resposta básica, sabe? A pessoa pergunta: vou conseguir esse emprego? Sai uns 5 de paus. Seria isso. Você está disposto a lutar por esse emprego? Né? Você pode responder com uma pergunta também, né? E aí é legal isso. O tarô é um jogo de perguntas. Perguntas e respostas. Perguntas e respostas. Então, quanto mais refinada for a sua pergunta, mais refinada será a sua resposta. Eu já fiz jogos de tarô muito incríveis com perguntas bem abstratas também. Uma vez eu nunca esqueço, uma pessoa perguntou para mim assim: como ter amor no mundo em que a gente vive? Nossa, esse foi um dos jogos mais lindos que eu já tirei na minha vida, né? E ela queria. Foi uma mesa, assim, uma cruz celta, assim, que a gente tirou. Várias cartas. E o que eu achei mais incrível nesse jogo é que caiu, tipo assim. Eram 10 cartas, né? E saiu, tipo, 8 cartas do naipe de paus, que é o naipe de fogo, né? Porque a questão que ela perguntava tem muito a ver com o espírito dela, né? Com a vontade dela. O que é o amor, né, gente? É essa força maior que transforma, que une, que faz o impossível se tornar possível, né? Então, achei muito lindo isso. E só caiu 2 arcanos maiores. Agora eu não vou lembrar quais eram. Mas assim, não caiu nada de naipe de ouros, não caiu nada de naipe de copas, que a gente poderia pensar amor, copas, né? Só que o amor que copas fala, geralmente é aquele amor mais mundano. É o amor, assim, do relacionamento. É um amor entre pessoas, né? Ou de você com o amor próprio também, né? Ou com as coisas que você faz. É uma coisa mais assim, plano emocional, né? O pause é o plano espiritual, é mais amplo. Então, 4 naipes é fácil compreender por aí. Aí, as esferas, quem quiser anotar aí, eu vou passar rapidamente. A gente começa assim, vou falar um pouquinho de cabala, assim, eu não sei muito, tá? Mas eu vou passar um beabá, assim, bem beabazão. Que é tipo assim, começa lá no 1, o indivisível, né? O máximo, o todo. E aí dali, ali não tem planeta, ok? Então, tipo assim, o Ás, quando cai um Ás, seja de paus, copas, ouros ou espadas, o Ás, ele representa a potência inteira daquela energia. Então, quando cai um Ás, ele tá mostrando isso, ó, você tá com essa energia aí pra você usar. Deixa eu ver só a pergunta da Neon aqui, gente. A questão do tarô é ligado à energia na hora de embaralhar as cartas que comentaste no início. No tarô, ou mapa natal e outros, o encontro de duas energias, nesse caso eu e você, que vai jogá-las, até onde as influências energéticas interferem no jogo. Então, não sei se tu pegou, né, uma hora que eu falei da diferença entre os oráculos, porque essa questão das energias do momento influenciarem, elas vão ter muito a ver com o jogo de tarô, sim, totalmente. O jogo de tarô é uma coisa que acontece naquele momento, né? Já a leitura de um mapa natal, ela é uma coisa que acontece naquele momento? Mas assim, o mapa natal tá lá, ele vai continuar sendo aquele mapa natal para sempre. E nenhuma leitura vai dar conta de tudo do mapa natal, entendeu? Então, toda leitura de mapa natal é uma leitura que cava ali um buraco sem fundo, que não tem fundo mesmo. Então, no tarô influencia muito mais, sabe? A energia do momento. Por isso também, você vai jogar um tarô, se você tá com uma energia muito ruim, assim, às vezes não é um melhor momento, porque aí, sabe, se você não tá bem, justamente, significa que tem presenças energéticas densas e negativas perto de você, por isso que você não tá bem.
E aí, se você vai abrir um tarô nesse estado, quem vai se representar ali no tarô? Essas energias, entendeu? Então, realmente, para jogar tarô tanto para você quanto para outra pessoa, é importante que você esteja bem, esteja em paz. Essa é a melhor dica. Assim. Como saber se eu tô bem ou se eu tô mal? Tá em paz? Tá em paz? Tá tranquilo? Você tá bem. Não tá tranquilo? Não tá em paz? Não tá bem. Procura alguma coisa, vai meditar, vai descansar, vai tomar um banho, entendeu? Acende um incenso, reza, medita, toca um violão, estuda, lê, dorme. Às vezes é sono. Alguma coisa é, mas você não tá bem, você tem que primeiro ficar bem. Entendeu? Deu pra entender? E aí tem uma coisa, só fazendo um adendozinho, essa pergunta, né, é que tem uma técnica de astrologia que funciona como um oráculo do estar, que é chamada astrologia horária. Que é assim, eu faço uma pergunta nesse momento e aí eu olho o mapa astral desse momento que eu fiz a pergunta. Eu vou lá no site que gera, né? Hoje em dia, a maior facilidade, né? Imagina os antigos como era para fazer um mapa natal, gente. Eles tinham que pegar uns livros dessa grossura para ver a localização de cada planeta em cada naquele momento para poder montar aquele círculo. Hoje em dia, gente, a gente vai ali, ó, digita a hora, a data, o local e plim, gera um mapa. Gente, é incrível. É incrível. E aí você só tem que saber analisar. A astrologia horária é uma coisa que eu não compreendo bem, mas eu acho muito interessante. Aí, e é um oráculo do estar, que aí sim tem a ver com a energia do momento, né? Mas é de uma forma diferente, porque é uma coisa que tá lá no céu, né? Mas a questão é, essa pergunta veio para ti agora. Então, o mapa de agora te responde isso. Mas aí também tem essa restrição. Não é qualquer pergunta que o mapa de astrologia horária vai te responder. O mapa de astrologia horária ele vai te responder uma pergunta de algo que já está acontecendo. Né? Por exemplo, assim, eu marquei uma entrevista de emprego, já está marcada, e eu quero saber como vai ser. Aí eu vejo o mapa astral da agora, desse momento que eu tô fazendo a pergunta, para ter uma ideia de como vai ser essa entrevista de emprego. Mas é o quê? Uma entrevista que eu já marquei, que eu já tô me preparando. Não é assim, eu vou perguntar aqui, será que um dia eu vou trabalhar com isso? Aí vai lá e faz a astrologia horária. Não, não tem nada a ver. Para você fazer esse tipo de pergunta, assim, será que um dia eu vou trabalhar com isso, vou me dar bem? É muito melhor você olhar o seu mapa natal e entender em que parte do mapa essa profissão estaria, para você ver se você teria facilidade ou não. Então, voltando aqui, como eu estava falando de cabala, né? Pra gente ter uma intenção, assim, uma compreensãozinha básica, bem sintética, bem pobre, assim, da árvore da vida, que são 10 esferas. Então, a gente estava lá no todo, né, que é o Ás, então não é um planeta, é todos, é tudo, tá? Aí a gente vem pro 2. Do 1 a gente vem pro 2. Aí o 2, ele ainda também não é associado a nenhum planeta. Mas ele é o quê? A oposição ao 1, certo? Então tem lá o 1, tá ali tudo, tchan tchan, e de repente assim, ó, surgiu o outro. Entendeu? Então, esse outro, ele contrapõe, ele cria um conflito. Então, todas as cartas dos arcanos menores, de número 2, eu interpreto como uma oposição, algo que surge, uma novidade, algo que se contrapõe, uma antítese, certo? Você tem uma ideia e aí vem uma antítese, né? E aí o 3, fazendo essa brincadeirinha, seria a síntese, né? Só que nenhuma síntese é feita assim, tá aqui, aí juntou, agora é uma síntese. Não, as sínteses, elas requerem o quê? Cortes. Então, uma característica do 3 também é a necessidade de eliminar também algumas coisas. E o planeta, aí a gente começa a trabalhar com planetas. O 3 é o planeta Saturno, pela cabala hermética, ok? Aí chegamos no número 4. O número 4 já é algo mais estável, né? O 4, a gente lembra aí de 4. Aí tem um pouco de numerologia, né? O 4 a gente lembra de 4 elementos, 4 estações, né? O equilíbrio. Então, o 4, ele é o planeta Júpiter, que é esse planeta benevolente, né? Que Júpiter é quem é Zeus, né? Saturno era quem? Saturno era Cronos, é o tempo.
né? Então, outra característica do 3, né? Início, meio e fim, né? Então, são dicas aí que eu tô dando para você interpretar melhor os arcanos menores. O 4, Júpiter, e essa coisa da estabilidade, algo que também vai ser mais difícil de mudar, né? Algo mais estável também, mais inerte. Aí tem o 5, que eu já falei anteriormente, que é Marte. Então aí todas as características marcianas, de conflitos, né? Mas também de muita energia. Então, dependendo do jogo, da sua pergunta, um 5 de algum naipe pode ser maravilhoso. Pode significar, assim, que você vai ter força, né? Que você tá ali com o apoio da energia marciana, né? Como eu falei, aquele exemplo que eu dei no início, né? Do 5 de paus. Não é negativo numa pergunta como vou conseguir um emprego, sai um 5 de paus, não é negativo. De maneira alguma. Tô falando do 5. 5 é Marte. Tu achou que eu tava falando de quê, Neoma? o... Eu falei do 4, que era Júpiter, que era estável. Aí agora eu tô falando do 5. Então, assim, a gente saiu lá dos 4 elementos, aí quando entra o 5 já é uma coisa assim mais. Que flui mais, né? Tem mais movimento. A gente fala também do simbologia, né? A numerologia do 5, né? Tem aquela coisa do ser humano, né? Dos 5 partes, sabe? Tem os 5 elementos chineses. Então, são várias formas aí de a gente compreender esse número 5. Aí vem pro número 6. Na cabala hermética, o 6 é o sol. É o centro. É o coração. É o coração, né? Então, é o sol, é o centro. E aí o 6, então, ele é, no tarô, geralmente o número 6 é uma carta, assim, de mais, como eu posso dizer assim, um pouco uma estagnação, porque o Sol, ele tá no centro, né? Mas ele é o que tá mais parado, ele não tá parado também. Hoje em dia a gente sabe que nada tá parado, nada, 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 tudo se move, né? Tudo é vibração, né? Essa é outra lei hermética, né? Mas o Sol, ele tá ali no centro. Então, como ele tá ali no centro, ele é mais inerte, ele tá iluminando tudo. Então, geralmente as cartas dos arcanos menores de número 6, tanto de qualquer naipe, elas têm uma característica mais de passividade, assim, de estagnação, tá? Mas são cartas muito iluminadas. E a gente chega no 7. Então, 7 vai ser o planeta Vênus. Então, Vênus é o quê? É o nosso poder de atração, é a deusa do amor, né? Então, ela atrai. Ela não vai brigar, não é o Marte que conquista, né? Ela atrai, ela conquista de outra forma. Ela conquista atraindo, né, para si. E essa é uma característica do número 7, né? Que é esse número um número considerado assim cabalístico, sagrado, né, da perfeição, né? São 7 dias da semana, né? E muitas coisas bonitas, assim, são 7. Agora tá me fugindo a cabeça. São 7 planetas visíveis a olho nu. E o 7 tem essa coisa da beleza, né? É um número muito belo. Então é associado ao planeta Vênus. Aí a gente chega no número 8, que é associado ao planeta Mercúrio. Então, o número 8 ele já é um pouco mais louco. Ele é, assim, um planeta ambíguo, né? Mercúrio é meio hermafrodita, assim. Tá muito ligado à racionalidade, tá muito ligado à lógica, ao funcionamento lógico das coisas. Então, as cartas de número 8 no tarô, elas têm essa característica de serem cartas de. Como se fosse um. É uma história, né? Começa lá no As, a potência máxima. Aí no 2 vem um pequeno desafio. Aí no 3 uma aparente resolução. Aí no 4 rola uma estagnação. Aí no 5 entra um conflito.
Aí no 6 vem um momento assim de iluminação e reflexão. No 7 vem um esplendor, uma beleza. E no 8 é como se viesse uma nova tempestade, assim. Os arcanos menores de número 8, você pode ver pela interpretação tradicional de todos os naipes, eles têm assim uma coisa mais profunda do número 8. E mais secreta, assim, mais íntima. Isso é uma coisa que a gente vê lá na astrologia com a casa 8. Também tem a ver com a nossa amiga Emília, né? Que a Neuma comentou aqui. Aí o meio do céu da Emília. Eu não tô entendendo muito bem o que tu quis dizer com isso, Neuma. Eu não lembro do meio do céu da Emília. Gente, eu leio o mapa astral das pessoas, depois eu não lembro, porque é isso, é um momento de tanta dedicação ali, tantos detalhes, assim, e depois eu lembro algumas coisas, mas eu não lembro tudo, tá? Não tem como. Eu lembro, por exemplo, que a Emília tinha uma casa 8, assim, bem destacada no mapa. E a casa 8 tem essa característica aí do esoterismo, né? O número 8 tá ligado com isso, né? Com essas coisas mais secretas, mais profundas. E aí a gente chega no número 9, que é ligado ao planeta Lua. Então, assim, a Lua, né? A segunda-feira é regida pela Lua. É muito legal você se ligar nas regências dos planetas pelos dias da semana. É muito legal, é uma coisa que vale pra vida, assim. Eu tenho isso pra minha vida. E tem umas coisas que são engraçadas, né? Porque essa coisa da segunda-feira é o dia da preguiça, né? É o dia da lua, é um dia assim mais subjetivo, entendeu? É um dia assim mais olhar de fora pra você mesmo, né? Não é um dia assim tão ativo, sabe? E tem essa característica da lua. Então, a esfera da lua, né? E as cartas ligadas à lua são as cartas de número 9, né? Dos quatro naipes, como conta uma história, né? Quando chega no 9, e tipo assim, há uma exaustão, entendeu? Há um transbordamento, sabe? Porque já passou por tanta coisa, entendeu? E é o caminho, esse caminho que eu tô fazendo na árvore da vida é o caminho da materialização, porque a gente vem lá do céu e vai chegar agora na Terra. Então o número 10 ele é associado à Terra, ao plano terrestre, à materialização. Então os arcanos de número 10 no tarô, eles dos arcanos menores, né? Eles estão ligados à materialização daquelas energias, né? Então, quando chega assim uma carta de número 10 para você, também geralmente é uma coisa massa. São cartas nesse sentido interessante, mas tudo depende da pergunta, tá? Depende da pergunta, aí a gente interpreta. E é isso, para não perder no tarô, você precisa ter uma certa maturidade para aceitar que às vezes o tarô vai te trazer informações que você não quer ouvir. Então, por isso que o tarô é um jogo que você sempre perde, entendeu? Porque se você só ouve o que você quer da leitura do tarô, você perde porque você perde uma informação que veio para você e você ignorou porque você estava fixo na ideia que você queria que as coisas fossem do jeito que você quer. E se você recebe a informação que não é tão agradável, você perde também, porque enfim, né? É chato. Então, por isso que tarô é um jogo que você sempre perde, gente. E agora eu gostaria que vocês fizessem mais perguntas aí, que eu vou entrar na fase final aqui. Só fazendo uma piadinha assim, né? Enquanto o tarô é um jogo que você sempre perde, existe um jogo que você sempre ganha. Que eu digo que é o xadrez. Eu gosto muito de jogar xadrez, tem gente que não suporta, né? Mas eu gosto muito de jogar xadrez e eu acho que é um jogo que você sempre ganha. Por quê? Porque quando você ganha no xadrez, você ganha, né? Então aí é óbvio. Agora, quando você perde no xadrez, por que eu digo que você ganha também? Porque quando você perde no xadrez, é quando você vê o furo na sua estratégia. Então você ganha experiência. Então, assim, se você quer ganhar, vai jogar xadrez, não vai jogar tarô. Tarô tem que saber perder. Tudo na vida, né, gente? Neuma tá falando aqui que é um Marte, né? Da Emília, que tá no meio do céu. Mas assim, a gente tava falando de tarô, né? Como interpretar as cartas, né? Porque no caso, assim, no mapa natal, Marte não é que ele representa necessariamente conflitos, mas também, né? Também, com certeza. Mas é uma potência, né? O Marte também é a nossa afirmação. Então depende também de onde está posicionado esse Marte. Se ele está num signo que ele tem afinidade ou não, numa casa que ele tem afinidade ou não, de quais relações que eles fazem entre si,
né? Tem toda uma imbricada. E Neoma Brito também diz: minha sexta casa e o meio do céu. Minha casa 6 é o meio do céu da mamãe. Ah, entendi. Pode crer, a gente vai fazer a sinastria de vocês, né? Vai ser bem legal. E aqui, Tribuna do Salgado, Oxalá te abençoe, Luan, gratidão pelos ensinamentos. Aprendi muito esta noite. Ê, coisa boa. Eu gosto muito de estudar esses assuntos e às vezes parece que eu vou enlouquecer se eu não contar tudo isso para alguém. É muito legal estar aqui com vocês. Eu agradeço também as audiências, os altos e baixos. A live vai ficar gravada aí, quem quiser também me procurar. Estou ofertando esses serviços astrológicos, né? O mapa natal, o mapa da revolução solar, a sinastria, que é a sobreposição de 2 mapas, e a leitura do tarô maluco. E não sei, assim, gente, o que vocês acham da gente fazer um joguinho para encerrar aqui essa live? Aproveitar essa energia aqui. Não somos muitos, mas somos. Não somos muitos, mas somos. Somos o quê? Não somos muitos, mas somos de boa qualidade. É, somos bons. Não tem uma pergunta para fazer? Ninguém tem uma perguntinha aí? Pode ser sobre o mundo, né? Eu vou pegar essa dica que eu vi em umas outras lives também de tarô, terminar assim, a gente fazendo uma pergunta coletiva e a gente faz uma interpretação. O que vocês acham? Perguntinhas, ninguém quer saber aí? Pode ser sobre o mundo, sobre o país, sobre vocês. Opa, tem um poema aqui. Quando os jogadores tiverem partido, quando o tempo os tenha consumido, por certo não terá cessado o rito. Muito lindo. Tô ficando emocionada aqui. Eu não quero me despedir de vocês, porque eu quero me sentir com vocês. Olha quem tá aqui também, Sônia Medeiros, minha vozinha. Muito bom, Luan Alex Medeiros veio. Olha a Lulu brigando na rua, kkk, é o meu cachorro. Não, ele tá aqui, não foi brigar não. Ele só vai ali, rosna e volta pra cá. Voltou pra toca dele ali. Então, gente, ninguém tem uma pergunta? Acho que eu vou ter que fazer essa pergunta. Você não queria eu fazer, eu queria jogar essa pergunta aqui pra vocês. Vamos aí, gente, faz uma pergunta. O pessoal tá com medo de perguntar, né? Eu sei como é que é. Você nunca sabe o que vai vir de resposta, né? Opa! Vai ter guerra civil no Brasil. E por que sim? Adorei essa pergunta. O número dos sargitas? Como assim o número dos sargitas, Neoma? Não entendi. Um número assim ligado ao Sagitário? Então, assim, o signo de Sagitário, ele é o nono signo, ok? Então tem aí uma energia de número 9, mas não é tão ligado assim à Lua, certo? Ele é regido pelo planeta Júpiter. E aí Júpiter vai ser aquela esfera que é a esfera 4. Então, fica aí o 4 e o 9 como 2 possíveis números para Sagitário, tá? Agora, vamos lá, pergunta do Diego. Eu sabia que ia ser essa pergunta, eu já estava sentindo mesmo isso no meu coração. Eu queria perguntar isso também e não queria fazer isso sozinho. Então, vamos lá. Vai ter guerra civil, né? Assim, primeiro problematizar, né? Vai ter guerra civil? Quando é que não teve, né? Se a gente olha as chacinas, né? O extermínio da juventude negra, se a gente olha aí também o genocídio dos povos indígenas, não é? Então, assim, guerra civil meio que já existe no Brasil. Por mais que a gente não queira ver isso, que às vezes não chega no nosso círculo social, né? Mas existe. Então, vamos reformular essa pergunta aqui, assim. Perguntar sobre o desenrolar, né? Que tá marcado vários atos para esse domingo, né? Para esse final de semana. Peço aqui aos seres de luz que nos acompanham, que fizeram parte dessa transmissão, para a gente receber aqui uma iluminação de como lidar
com tudo isso, saber também um pouco, brincar de adivinhos, né? Vamos lá. Eu sempre gosto de tirar 3 cartas. Carta 1, carta 2, carta 3. Vou mostrar aqui pra vocês. Tchan. E aí essas 3 cartas, o que eu vou fazer? A gente vai ler uma por uma e depois a gente vai somar e tirar um arcano maior delas, tá? Só entrando em acordo com vocês. Então vamos lá, primeira carta. 6. 6 de paus. Então, começa com um momento de o que foi. Eu vejo esses 6 aqui, basicamente é a quarentena, né? Porque a gente também pode ver assim, passado, presente e futuro, ok? Então, assim, eu vejo esses 6 muito como a quarentena. Foi um momento que todo mundo teve que se voltar para si, né? E dar uma refletida, querendo ou não, mesmo quem teve que continuar trabalhando, mas o ritmo diminuiu para todo mundo. Foi uma desaceleração. No plano espiritual. Faz muito sentido. Acho que tem muito a ver com a quarentena aqui. Aí o presente. Rainha de, de, de espadas, quase que não sai. Então, a rainha de espadas, ela fala da estratégia. Ela é uma estrategista, é a Atena. Gente, gostei. Já gostei aqui, ó. Uma presença forte. Uma presença forte. E, no caso, feminina, né? Então, assim, me pareceu um bom presságio. E vamos ver a terceira carta. Eita, outra rainha. Rainha de paus. Rainha de paus já vai ser, assim, uma Penélope. Sabe a história da... eu acabo me guiando muito pelo tarô que eu iniciei, né? Que é o tarô mitológico. Então, a Penélope tem aquela história, né? De que o boy dela, né? Acho que é o Ulisses. Ele foi para as Odisseias lá dele. Sumiu aí o pessoal... E ela era uma mulher muito bonita, né? Muito poderosa. E aí o pessoal queria que ela... que ela casasse com outro, né? Que ela assumisse um outro marido, né? E ela dizia assim: eu vou fazer isso assim que eu terminar de costurar isso aqui. E aí a história que conta, né, é que todo dia ela costurava e à noite ela descosturava para continuar costurando, né? Porque essa foi a estratégia, também é uma estrategista também, certo? Então temos aqui realmente assim, eu gostei. Fiquei feliz. Agora eu vou somar. A gente pode falar mais sobre eles, mas eu vou somar aqui para ter uma compreensão do todo, né? Eu fui indo um pouquinho por parte, mas é legal a gente ver o todo. Que a gente vai somar aqui, no caso, a rainha, ela vai em 12. Então, assim, 12 com 12, 24. Com mais 6, a gente vai ter 30, né? Então, 30 vai ser o número 3. Então, o arcano 3, o arcano maior 3, né? Eu sei que eu falei um monte de numerologia, eu não queria confundir vocês, mas é que eu falei da numerologia para os arcanos menores. Para os arcanos maiores, a gente fala mesmo deles, assim, né? Então, o arcano maior de número 3 é a Imperatriz. Aí o Gorgon colocou aqui, a Mãe Anarquia. A Imperatriz, ela... eu não sei, assim... ela é um pouco anárquica, assim, cara. Acho que você tem razão. Assim, no sentido de que ela é uma super força feminina, assim, no sentido da criação, da gestação, né? A Imperatriz, ela é muito material, ela é muito sensível, ela é muito ligada à terra. Então, assim, me parece que isso que a gente está vivendo realmente está dentro. Até me impressionei, porque a gente vê as coisas assim, parece que tá saindo dos eixos, né? A preocupação é grande, né, gente? Mas o jogo foi positivo, né? Um jogo assim, Imperatriz, 2 rainhas aqui, né? São 3 rainhas nesse jogo, né? E um naipe menor aqui de paus e relacionado ao planeta Sol, né? Então, assim, vamos ver como vai se desenrolar isso. Me parece que as forças estão tão bonitas, assim. Não vi nada muito ruim. Que bom, né, gente? É aquela história, né? O oráculo não é o que vai acontecer, é o que a gente precisa ouvir, né? Então a gente precisa acreditar, continuar o quê? Com nossas
estratégias, não desperdiçar esse momento de quarentena que foi a reflexão, as reflexões que a gente fez, trazer para nossa vida, transformar elas nas estratégias que a gente está tendo agora, né? Eu fiquei muito preocupado quando começou a estourar a coisa de sair na doideira pra rua, quebrando tudo, né? Porque a gente tem muito medo de repetir o que aconteceu em 2013, que foi um saldo extremamente negativo, né? Que foram presos políticos, né? Pessoas que sofreram muito, que apanharam da polícia, pessoas que estão presas até hoje injustamente. Então a gente não quer isso, fora que foi praticamente fomos usados de massa de manobra, né? Então a gente não quer que isso se repita. Eu fiquei com muito medo porque o sangue no olho é grande, a revolta é grande. A revolta é grande demais e é justa. Mas a questão é a forma. E aí eu não quero cair aqui num discurso moralista de dizer que atos têm que ser pacifistas. Não, não é isso. Atos têm que ser bem estudados, bem elaborados. Não podem ser feitos de maneira inconsequente. Por exemplo, se tivesse caído cavaleiros aqui nesse jogo, eu ia ficar preocupado. Porque os cavaleiros, eles são dessa coisa do ímpeto irresponsável. Mas não caíram rainhas. Eu vejo isso com muito bons olhos. E ainda veio essa aqui, né, que é a rainha de paus. E somando tudo, a gente tem a imperatriz. Então, assim, eu tô muito feliz com esse jogo. Isso ocorreu por causa da Dilma e a lei do antiterrorismo. Exatamente, Diego. E o que está acontecendo agora é que é muito pior do que a Dilma e a lei do antiterrorismo, né? Agora eles estão querendo considerar o movimento Antifa como um movimento terrorista, né? Então, assim, e eles agora têm claras intenções de estabelecer uma ditadura, né? Com todos os problemas dela. Então, a gente tá muito mais à mercê. Inclusive, tem algumas pessoas dizendo isso, que é exatamente o que o Bosta quer, né? É que a gente vá pra rua, quebra tudo e dê motivo para criar, para estabelecer, para piorar essas leis antiterrorismo que sim foram criadas do governo Dilma. Porque realmente fascismo, gente, acontece também. Por isso que o movimento antifascista, ele é um movimento de quem não está entendendo muito bem o que realmente acontece aqui no Brasil. O que realmente acontece aqui no Brasil, o fascismo, ele já teve várias transformações, né? Então, assim, o próprio governo petista foi um governo fascista, não é? Então, assim, a gente está vendo agora uma faceta pior do fascismo? Estamos vendo uma faceta pior. Mas o que a gente tinha antes também não era democracia de fato. A gente não chegou perto disso ainda. Para nós, talvez aqui, a gente tinha uma sensação de viver num mundo democrático, porque nós somos pessoas com um certo privilégio dentro da sociedade. Mas para as periferias, para os quilombolas, para os indígenas, fascismo, fascismo, fascismo. Uma outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, que uma amiga me falou ontem, é que é até estranho a gente colocar como fascismo isso que está acontecendo aqui no Brasil, porque fascismo fala de um Estado forte, né? E o que a gente está vendo, na verdade, é um fascismo neoliberal. Então, é muito complexo. Populismo estadista. O fascismo ele é muito. Exatamente, está falando, se referindo ao governo petista, né? Mas o que a gente tem hoje é um populismo. Dá nem pra entender que merda é essa que a gente tem, né? É um movimento realmente pela mentira, né? A questão do conhecimento está muito em voga. E é isso, nós somos a mídia, vamos se comunicar, vamos conversar, vamos praticar, vamos estudar e se organizar para fazer atos realmente e não sair num oba-oba. Esse movimento aí dos Somos os 70% é um movimento criado por um banqueiro. Então, né, a gente tem as histórias aí das grandes revoluções, né? Revolução Francesa, Revolução Russa. Começaram como? Com um movimento popular e terminaram com novas elites tomando poder, né? Essa é uma coisa interessante da revolução, né? Revolução é voltar para o mesmo ponto. Eu não quero, às vezes, uma revolução. Não é isso que eu quero. Eu não quero voltar para o mesmo ponto. Isso é uma coisa que o movimento daqui, o movimento crítica radical daqui de Fortaleza fala muito, eu gosto muito. Que a gente tem, assim, né, que transcender. Ele fala da emancipação, a gente tem que se emancipar. Porque se a gente faz uma revolução, a gente volta para o mesmo ponto.
E o arcano que tem a ver com revoluções é o louco, que é o arcano que eu botei como cartaz aí, o anarquista, né? É uma força muito importante, gente. É muito importante isso que está acontecendo nos Estados Unidos. É muito importante que as pessoas estejam se manifestando. A gente só tem que criar estratégias de se manifestar da melhor forma possível. A lógica é trazer à tona as ideias integralistas. É isso, que são ideias, na verdade, um falso patriotismo, né? Uma disputa que a gente tem quanto ao termo revolução, né? O Diego tá colocando aqui que revolução é mudar tudo, não é voltar. Mas então, nesse sentido, a gente diria que não houve revolução até hoje, né? Até hoje o que houve foram chamadas de revoluções, né? Como a Revolução Francesa, a Revolução Russa, mas elas não mudaram tudo. Elas mudaram algumas coisas, né? A Revolução Francesa, sim, decapitou seus reis, né? Guilhotinou seus reis. Mas quem veio depois? Quem veio depois? Napoleão Bonaparte. Então, assim, que revolução é essa? Essa questão, entendeu? Então, não sei se é essa palavra que a gente busca. Uma outra leitura que eu gostaria de fazer com vocês algum dia, não dá tempo agora, né? Já tá muito tarde, minha voz já tá cansando aqui. Mas tem o Zona Autônoma Temporária. É uma leitura que vale muito a pena, que ele questiona um pouco isso, a questão da palavra revolução. E como que tudo isso hoje em dia é usado para fazer a gente de massa de manobra, né? Eu pensei um pouco sobre isso com essa rainha de paus aqui, sabe? Que era meio que a pressão das pessoas que queriam usar ela, né? E ela não se deixou usar. Por isso eu achei um bom presságio, sabe? Porque a gente não pode se deixar usar. Nossa revolta é real, nossa revolta é justa. Tem muita coisa para ser quebrada e destruída aí mesmo. Mas a questão é como. Houveram revoluções na história, mas o Estado permaneceu, a burguesia se apropria de tudo. É disso que eu tô falando. Por isso que a gente não pode ir num oba-oba de antifascismo, sabe? Não, a gente tem que ir para as bases, para os movimentos de bases e procurar referências das bases, se orientar. Bora olhar o que os movimentos negros, o que os movimentos de bairro estão falando. Não olhar para esses partidos de branco, não olhar para o que banqueiro tá criando. Eles querem tirar o Bolsonaro? Querem, mas por quê? Porque eles querem ocupar o lugar dele, entendeu? E aí eles vão ter um discurso bonito, vai ser estilo Dória, entendeu? Faz um discurso bonito, eu sou contra a pandemia, mas na prática a gente sabe que é uma questão eleitoreira, é uma questão de palanque, não é realmente uma questão de fundo, porque, enfim, eles têm o dinheiro, eles têm o poder na mão. Se eles quisessem realmente comprar respiradores, se eles quisessem realmente melhorar o sistema público de saúde, se eles quisessem realmente fazer o bem pelas pessoas, eles teriam feito. A gente tem exemplos de outros países, países pobres, como o Vietnã, que lidou muito melhor com a pandemia do que o nosso, por exemplo. Então, é isso, gente. Foi muito bom falar também um pouquinho sobre política, né? A astrologia também é política, né? O tarô, inclusive, esse jogo de cartas de adivinhação, as cartas mais antigas que a gente tem registro, que são as cartas mamelucas, era de um povo guerreiro, né? Supõe-se que eles usavam as cartas como estratégia de guerra também. Então, vamos aí estudar também astrologia, tarô, autoconhecimento. Namastê para vocês. Ubuntu para nós. Eu vou me despedir aqui. Tô morrendo de sede. Dá pena de dizer tchau, mas acho que foi bom por hoje, né? Vamos marcar para outro dia, né? Valeu, galera. Gratidão. Também, cara, muito bom ficar aqui trocando as figurinhas. Show, né, Oma? Valeu, galera. Eu vou me despedir mesmo. Ai, desliga você! Aí que a minha avó falou que uma aula diversificada. Valeu, vozinha só ouvindo.
Um beijo pra minha vozinha, minha fã número 1. Tudo que eu sou por causa dessa mulher, gente. Não seria nada sem ela. Beba água e faça arte. Vou fazer uma boa arte. Vou dormir igual uma deusa. Valeu, gente. Falou.